Irmãos, eu quero que vocês abram comigo suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos trabalhar nessa manhã uma reunião um pouco diferente, não é estranha para vocês, mas pelo menos para os irmãos mais antigos. Mas a proposta é que nós tenhamos um momento de oração, de intercessão, de uma forma livre, para que nós possamos orar livremente, sem nenhum... O propósito principal, claro, é interceder pelos membros da igreja, por suas próprias famílias. Mas, é claro, fica aberto aqui para você poder orar por outras pessoas também, tá bom? Eu quero basear a nossa reunião nesta manhã num acontecimento lá no livro de Atos, capítulo 4, e eu vou ler o texto e depois eu vou fazer a explicação do pano de fundo, do contexto onde ocorreu esse momento especial na vida da igreja primitiva. Então, o livro de Atos, capítulo 4, acompanhem comigo na sua Bíblia, desde o versículo 18, Atos 4, a partir do versículo 18, até o versículo 31. O texto diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e com gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Deixe-me explicar para vocês o que estava acontecendo nessa circunstância. Uma vez o Senhor sendo elevado aos céus, Ele deixou claro que os apóstolos, junto com mais ou menos 120 pessoas, permanecessem em Jerusalém antes de qualquer coisa, para que eles fossem revestidos de poder pelo Espírito Santo que o Senhor Jesus enviaria naqueles dias. Uma vez acontecido isso, o Espírito Santo veio e de uma forma sobrenatural ele começou a operar na igreja primitiva, primeiramente através dos apóstolos. E o Espírito estava atuando de uma maneira singular no tempo apostólico para fazer curas, milagres e prodígios, para testificar a palavra apostólica, a pregação sobre Jesus,
que saía da boca dos apóstolos, tá bom? Então, somente naquela época ocorreram esses milagres. Aqui havia acontecido um milagre muito grande. Uma pessoa que estava doente há muitos e muitos anos tinha sido curada por Pedro e João. Uma vez curado, aquilo trouxe um transtorno na cidade por causa daquela cura daquela pessoa há muitos anos enferma, de uma doença incurável na época. Então aquilo trouxe um distúrbio dentro da cidade, e as autoridades, percebendo que eles estavam usando esse milagre, os apóstolos e toda a igreja naquela época, usando esse milagre, para falar em nome de Jesus, porque foi nesse nome que aquele doente foi curado, as autoridades, cheias de ciúmes e inimigas do cristianismo naquela época, começaram a perseguir e prenderam Pedro e João. A polícia prendeu Pedro e João e os ameaçou e disse: vocês não vão mais falar nesse nome, não falem mais e nem ensinem mais em nome de Jesus. Esse era o contexto. Qual a resposta de Pedro para as autoridades? Bem, nós não podemos deixar de obedecer a Deus e passar a obedecer aos homens. Não podemos fazer isso e deixar de falar de tudo que temos visto e tudo que vimos e ouvimos. Então, sempre que existe uma operação, sempre que a igreja está no caminho do Senhor, cumprindo o propósito do Senhor de ensinar em nome de Jesus aquilo que é agradável a Deus, princípios de Deus, sempre há oposição, sempre existe oposições, ou de maneiras sobrenaturais, que nós não entendemos direito esse tipo de situação, mas ela é uma realidade. As hostes espirituais guerreiam contra a igreja de Cristo quando ela está no caminho. Quando ela não está no caminho do Senhor, quando é uma igreja apóstata, uma igreja antibíblica, ou que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, que não prega fielmente os princípios bíblicos, não há essa perseguição. Não há por quê? Porque não há uma ameaça ao reino das trevas. Mas uma vez que a igreja se posiciona de uma maneira fiel às Escrituras, para falar de Cristo da maneira que convém e que realmente edifica, e que é uma afronta ao reino das trevas, com certeza Satanás e suas hostes ficam furiosos e descem com toda o seu arsenal contra o povo de Deus. E não só eles, mas também os homens se irritam e começam a perseguir a igreja que está andando nos caminhos do Senhor. Então esse era o contexto. Qual é a posição da igreja? Eu quero mostrar para vocês hoje qual é a posição da igreja diante de tais ameaças. Ela não recuou. Ela pode até ter passado diante do coração dos membros um certo temor, uma certa apreensão. Lógico, não é fácil você estar debaixo de inimigos de todos os lados e você ficar tranquilo, totalmente isento de emoções e de até mesmo um certo temor. Ou você está morto, ou você não está entendendo a situação. Mas o medo, com certeza, passou no coração daqueles apóstolos e dos discípulos. Mas eles não se deixaram levar pelo medo. O que eles fizeram? Eles fizeram o que deveriam fazer mesmo. Eles lançaram mão das armas espirituais que eles tinham e que nós temos também. A primeira delas qual é? A oração. A oração. A oração é o reconhecimento de que nós não temos poder, nem sabedoria, nem força alguma para resistir às oposições. Nós não temos essa capacidade. Então, quando nós oramos, nós colocamos nas mãos daquele que é poderoso para edificar a sua igreja e que prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. É nas mãos desse que nós colocamos as nossas vidas. Segunda atitude, não voltaram atrás daquilo
que era propósito: edificação e pregação da palavra de Deus. Não voltaram atrás, não se deixaram intimidar, no sentido de estar se anestesiando de medo. Não. Portanto, queridos, a minha proposta nessa manhã, como de todo o presbitério, é que nós possamos orar nesse sentido: Senhor, nós não vamos nos anestesiar diante das astutas ciladas do diabo, diante dos inimigos, sejam espirituais, sejam carnais. Nós não vamos nos intimidar. Nós não vamos parar de pregar a palavra de Deus. Nós não vamos deixar de edificar as nossas famílias sobre a rocha. Nós não vamos deixar de ensinar as nossas mulheres nos caminhos da verdade. Nós não vamos deixar de exortar os nossos homens nos caminhos de ser cabeça do seu lar. Nós não vamos deixar de pregar o Evangelho para as nossas criancinhas, adolescentes e jovens, apesar das ausências, das negligências. Nós não vamos parar. Apesar de toda a nossa dificuldade de caminhada, das ameaças e até da indisposição do meu e do seu coração, que muitas vezes prefere ficar de cama e prefere dar um tempo no sentido de estar deprimido, mas eu digo e nós dizemos juntos: Senhor, eu não vou parar, porque minha força não está em mim, mas vem do alto. E é isso que a igreja se propôs aqui naquela época. E então, a partir do versículo 24, você percebe a oração dessa igreja. A oração dessa igreja aqui é bem direta, clara e simples. Há ameaças, Senhor, sim, há ameaças, porque o Senhor já havia dito que haveria ameaças. Isso não é coisa nova para nós. Ameaça contra o reino de Deus, contra um presbitério, contra a junta diaconal, contra os líderes de uma igreja, contra a própria igreja. Ameaças desse tipo são comuns, são a realidade. Isso não é motivo de parar, pelo contrário, é motivo de dizer assim: estamos no caminho, porque se não tivesse ameaça, aí a coisa está estranha. Se há ameaças, é porque estamos no caminho, então nós não vamos parar. Eles dizem isso. Isso tudo foi predeterminado por Deus, essa perseguição foi predeterminada por Deus. Uma vez predeterminada por Deus, eles então, a partir do versículo 29, começam a pedir, né? Olha para as suas ameaças, Senhor, ou seja, lida com esses inimigos. Senhor, nós não queremos mexer com isso. Senhor, lida o Senhor com essas pessoas. Olha para as suas ameaças. E, olhando para eles, disseram assim: concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Guarde isso no seu coração. Nós precisamos da intercessão da igreja, para que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus com intrepidez. Com intrepidez. E embora eu tenha dito para vocês que essa força não vem de nós, é de Deus, sim, é verdade, que ela está totalmente disponível aos presbíteros, aos diáconos, a todos os líderes e a todos aqueles que ensinam, as nossas professoras e professores de todas as esferas da nossa igreja. Apesar de tudo isso, você tem que olhar para nós também como homens que são mortais, finitos, pecadores, limitados e sujeitos ao desânimo, ok? Não há nenhum diácono aqui, nenhum presbítero aqui que é super-homem. E se você, como igreja, não assumir esse papel conosco, o barco vai afundar. O barco vai afundar. Se a igreja não interceder para que Deus dê graça para os seus líderes, nós corremos um sério risco. E é através dessa intercessão que Deus vai usar você para orar por todos aqui nessa manhã. É através da oração que Deus mantém a sua igreja viva, nos trilhos
corretos da palavra de Deus. Essa é a minha proposta nessa manhã. O Espírito Santo vai usar você, como Ele usou aqui, para interceder pelo nosso rebanho, ou para quem mais o Senhor colocar no seu coração. Essa é a nossa expectativa, e esse aqui é o texto que nós vamos usar para puxar a fila desse momento de oração. São 8h47, nós teremos até as 9h20 para orarmos, e 9h20 em ponto nós vamos parar, ok? Nós vamos dar um tempo para arrumar toda a nossa a preparação para o culto, tá bom? Então, assim que o Espírito Santo tocar no seu coração, irmãos, irmãs, orem, orem. Deus de toda graça, Deus que sustenta a igreja, Deus que se move a favor do teu povo, Deus que tem um olhar especial para com aqueles que são os teus eleitos. Senhor, é a Ti que nós recorremos nessa manhã, Senhor. Nós pedimos, Pai, que Tu nos guies, através da pessoa do Teu Santo Espírito, Senhor, em intercessão uns pelos outros. Senhor, conforme a Tua vontade, ó Espírito Santo, ora através de nós. Interceda por nós, mas também através de nós. Usa, Senhor, o Teu povo para orar, para que a Tua igreja continue fortalecida, animada, no propósito de pregar o Evangelho nessa cidade e edificar o rebanho do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja olhando para cada um de nós aqui nessa manhã e colocando nos corações das pessoas aquilo que nós precisamos, porque nós nem sabemos de fato o que precisamos. Mas Tu sabes todas as coisas, Senhor, Tu que sondas os corações, conheces os nossos relacionamentos, conheces os nossos casamentos, famílias, nossos convívio como irmãos aqui dentro dessa igreja, a dificuldade, a falta de perdão, o coração endurecido, o orgulho, a soberba que existe em cada um de nós, a necessidade de cura física, de um alento espiritual, de um consolo. Tu sabes todas essas coisas e muito mais. Então, Senhor, ora em nós e através de nós. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Senhor, nós te agradecemos primeiramente pela generosidade da revelação da verdade que o Senhor tem dispensado a nós. O conhecimento verdadeiro, Senhor, vem da tua parte. Se não fosse o Senhor se revelar a nós, se não fosse o teu Espírito Santo, Senhor, aclarar as nossas mentes, iluminar os nossos corações, para nós conhecermos o teu caráter, conhecermos a tua verdade, Senhor, nós estaríamos perdidos, tateando, buscando a verdade sem encontrá-la. Mas o Senhor vem até nós, revelando a ti mesmo, através do conhecimento bíblico da verdade. Mas que esse conhecimento, Pai,
Como o profeta Daniel disse, o povo que conhece o Senhor se tornará forte e ativo. Que haja ética, Senhor. Que haja ações coerentes com o conhecimento que o Senhor tem dispensado a nós. Que haja, Senhor, produção de frutos. Nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E assim ligados, nós produzimos frutos e frutos que permaneçam, Senhor. Pedimos, Pai, que cada família, cada membro aqui se torne forte, Senhor, no combate ao pecado. Amém. Se torne forte, Senhor, contra o desânimo. Se torne forte, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo para nós vencermos o nosso eu, para nós lutarmos contra o nosso ego, contra a nossa autorreferência, contra, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhando a caminhada, Senhor, cada família, cada membro. Forte, Senhor, para sermos santos. Forte, Senhor, para sermos conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. E ativos, Senhor. E filhos que realmente glorifiquem ao Senhor em tudo que fazem. Esse é o nosso pedido, Pai. Que o conhecimento da verdade produza a ética verdadeira. Amém. Por favor, Senhor, continue o Teu trabalhar nas nossas vidas. O Teu Espírito Santo tem agido no nosso meio. E nós cremos que o Senhor está conosco. E nós cremos que o Senhor não nos desampara. E nós cremos, Senhor, que o Senhor começou a boa obra em nós e há de concluí-la até aquele dia da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos levará eternamente para morar contigo. Mas enquanto cá estamos, Senhor, faça-nos de nós fortes e ativos, maduros, Senhor. Filhos que cresçam, filhos que amadureçam. De fato, não envergonhe o Teu nome nesta terra. A começar por mim, pela minha família, Senhor, continue a Tua obra. De sermos fortes e ativos neste século. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu quero agradecer ao Senhor por me ter privilégio de você, Pai. E a tua palavra aqui, Pai, onde há uma coisa eu e o teu nome abençoe, Pai. Eu quero oferecer essa grande oportunidade, Pai, para que todos os nossos irmãos cristãos, especialmente aquele do irmão amigo, Pai, foi através daquele Senhor de Deus, pela boca dele, que eu ouvindo a tua palavra, eu estou aqui hoje, Pai. Não quero agradecer a Deus pela vida dele. Quero só continuar fortalecendo todos os nossos filhos, especialmente os e os presbíteros, o irmão César, o irmão Nilo, o irmão Rodrigo, enfim, Pai, toda a nossa liderança. Peço que o Senhor continue abençoando e fortalecendo cada vez mais, aumentando a minha frente, Pai, para que eu nunca desista do Deus caminho. O Senhor me deu algo, o Senhor, eu confesso com todas as palavras, o Senhor é o meu, o Senhor é o nosso Salvador. Meu Pai, quando eu tiver essa oportunidade, nós estamos aqui, nós colocou para nós interceder um pelo outro. E o Senhor trouxe um bom até aqui na nossa casa hoje, Pai, para fazer uma visita pela primeira vez. Então, nós de bom Roberto, Pai, que está precisando do Senhor, assim como todos estão precisando do Senhor, mas especialmente a ele, gostaria que todos os irmãos orassem por ele, porque foi o Senhor que trouxe ele até aqui, que esse dia que ele foi com vontade dele, que foi na Espírito Santo, e ele veio para buscar o Senhor, Pai. Peço que ele não saia daqui como ele entrou, porque o Senhor é tão único, Pai, que pode transformar a nossa vida, Pai, em trevas e colocar em luz, assim como o Senhor fez isso no meu vida. Eu peço que todo o Senhor ore e interceda pela vida do nosso irmão Roberto, que está em visita pela primeira vez. Ele para buscar o Senhor, assim como todos nós estamos aqui para buscar o Senhor, porque sem Ele nada somos e nada podemos. Então, é a minha oração e agradecimento ao nosso Senhor que tem por nós. Amém. Senhor, peço que nessa manhã, primeiramente, todos aqui, tanto vindo quanto já aqui, também eu quero agradecer por o Senhor ser nosso Salvador, porque nós não merecemos, nós somos pecadores, somos incrédulos, mas em meio a tantas transgressões, o Senhor continua conosco. Muito obrigada. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado nós estamos aqui, Pai. Pai, obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos deu. Pai, conforte o coração das familiares, Pai, das pessoas que perderam seus irmãos queridos, Pai. Pai, eu peço para Ti que as nossas orações cheguem diante de Ti, Pai, sobre o Seu trono, Pai.
o Senhor proteja todos que estão aqui, Pai. Livre nós das armadilhas, das ciladas dos inimigos, Pai. Pai, eu peço para Ti que o Senhor fortaleça a nossa prioridade, Pai. Mesmo na fraqueza, Pai, nós sejamos fortes diante de Ti, Pai. E livre nós da tentação, Pai, da tentação carnal, das ambições, Pai. Que Tu és santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Jesus Cristo, Criador. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos, Pai. Obrigado pelo alimento na nossa mesa, que nunca falta para nós, Pai. Pai, prepare mais gente para pregar Seu Evangelho, Pai. Eu sei que nós somos pecadores, mas o Senhor perdoe nossos pecados, Pai. Nos proteja, Deus. Abençoe todos os pastores, todos os presbíteros, Pai. Abençoe os diáconos, Pai. As famílias de cada um que esteja aqui. Abençoe os que não puderam vir aqui, Pai. Que possam comparecer, Pai, mais vezes. E que nós podemos levar o Seu Evangelho com mais sério, Pai. Buscar Ti com mais sabedoria, com mais entendimento. Que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas. Espírito Santo, não parte de nós, sim, Espírito Santo. Nos proteja no Espírito Santo e nos dê sabedoria para nós vencer nossos inimigos, nós ir mais adiante, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, graças te damos, Senhor. Podemos ter o Senhor onde recorrer nos momentos de perseguição, de angústia, Senhor. Nós não estamos como quem está perdido neste mundo, Pai. Nós temos o Senhor como uma âncora onde podemos morar nossas almas, Pai, que muitas vezes assustadas, Senhor, com o perigo que se avizinha, com as perseguições, ó Deus. Pai, o Senhor que é onisciente, onipresente, onipotente, que conhece todas as nossas dúvidas, as nossas dificuldades. Pai, o Senhor que conhece até mesmo as intenções dos nossos corações, ó Deus. Nós recorremos a Ti, Pai, nos momentos em que nos sentimos perseguidos, nos momentos em que nos sentimos acuados pelas investidas do mundo, do sistema, do inimigo. Nós te louvamos, Senhor, porque em Ti nós encontramos o socorro. Em Ti nós encontramos tudo aquilo que nós temos necessidade. Eu peço ao Senhor, Pai querido, especialmente pela liderança da nossa igreja, Senhor. Sabemos, Pai, que aonde o Teu Evangelho é pregado com fidelidade a Deus, com temor, Pai, nós também sofremos as retaliações, as perseguições, porque as nossas famílias também estão juntos, Pai, sofrem e padecem das mesmas perseguições. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, ajude, Senhor, nossos irmãos, o presbítero Milton, o Júlio Rodrigo, suas famílias, esposas, Senhor, a mim também, a esposa, os filhos, nossos filhos, ó Deus, nossas famílias, Pai, que muitas vezes são atacados diante das situações. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus, e eu peço ao Senhor que traga luz, Senhor, traga cura, traga libertação de tudo aquilo que tem nos amarrado, Senhor, para que possamos correr com intrepidez essa carreira após os propósitos de Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, a cada dia desejo maior de escavar as preciosidades que existem na tua santa e preciosa palavra, Senhor, como um tesouro, para que assim, Senhor, possamos também, pela direção do Espírito Santo, trazer a tua igreja. Como nós vimos nesta manhã, Senhor, a direção do teu Espírito Santo nos trazendo aqui para intercedermos uns pelos outros. E assim eu peço, Pai, que cada família, Pai, da igreja que está importante, especialmente pelos homens, Pai, pelos líderes, pelos cabeças dos lares, o Senhor dê a cada um deles a intrepidez, o Senhor dê a cada um deles um comprometimento maior contigo, Pai. Cada homem dessa comunidade possa, ao se levantar, Pai, entender qual é o propósito do teu chamamento em Cristo Jesus. E não vivamos mais de qualquer maneira, Senhor, quando quem está nesse mundo, o Senhor esquece disso. Mas que possamos a cada dia entender que o Senhor nos chamou para um compromisso sério. O Senhor nos tirou deste mundo, não para que nós pudéssemos voltar a viver nesse mundo. Não, Pai. Nós somos chamados para viver uma vida de intimidade contigo, para verdadeiramente sermos embaixadores, representantes do Senhor nesse mundo. Que assim, Senhor, possamos testemunhar de Cristo, Pai, com as nossas ações. Que a nossa vida possa verdadeiramente ser condizente com aquilo que pregamos. Que tudo aquilo que nós falarmos, Senhor, seja testificado pelas nossas ações. E assim eu peço também pelas nossas amadas esposas, Pai, que assim seja, Senhor. Que
que cada uma delas, Pai, possa entender qual é o propósito do teu chamado para cada uma delas, ó Deus, e assim viver, Pai querido, vivendo uma vida verdadeiramente que a tua palavra ensina, Senhor, ensinando as mais novas a amarem seus maridos, serem boas donas de casa, cuidarem dos filhos, e nisso o Senhor é glorificado, quando elas cumprem o seu papel de mãe. Ajuda, Senhor, cada membro, ajude os filhos, Senhor, a serem obedientes aos pais, honrarem os pais, como a tua palavra nos ensina. Assim tenhamos, Pai querido, famílias fortes, ó Deus, para que possamos ter uma igreja forte e podemos influenciar a sociedade e não sermos influenciados por ela. Ajuda-nos, Senhor. Nós não sabemos sequer orar como convém, pedimos que o teu Espírito Santo ore em nós. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Para que te pedimos, Pai, desde já te agradecemos por esse momento que nós temos com o Senhor, Deus do Senhor. Agradecemos, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai, agradecemos, Pai, pela salvação de Jesus. Agradecemos, meu Pai, porque nós somos mortos em nossos delitos e pecados, Senhor. Agradecemos, meu Pai, porque nós estamos destruídos da graça, Pai. Pai, nós temos justo, Senhor. O Senhor, Pai, com o seu amor, misericórdia, fidelidade, Pai, nos resgatou, Pai. Agradeço o Filho amado de Jesus Cristo, Pai. Obrigado porque nós somos salvos, Pai. Temos liberdade em Cristo Jesus, Pai. Vivendo na certeza da salvação, Pai. Vivendo na certeza que somos o seu povo, Pai. Escolhidos, meu Pai. Predestinados, meu Pai, para que possamos viver, Senhor, uma obra, Pai. E ser esse povo de Cristo, meu Pai. De cabeça sobre o amado de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, meu Pai, por seu imenso amor, Pai. Que nós possamos compreender, Pai, o quanto o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por o Senhor cuidar de nós em todos os momentos, meu Pai. Momentos de angústia, momentos de enfermidade, Senhor. O Senhor nos dá certeza de termos vida eterna. Somos queridos desse mundo, Pai. O Senhor nos consola e nos faz, meu Pai, nos alegrar, Senhor. Mesmo quando não há motivo aparente, Senhor, para os humanos, meu Pai. Aqui, Senhor. Pessoas que não conseguem entender, Senhor, quão maravilhoso o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, que é assim que nós temos a certeza, Senhor, através da fé, Pai. Em Cristo Jesus, que já foi feito, meu Pai. Porque o Senhor proveu por nós, Pai. Obrigado, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, meu Pai. Perdão, Senhor, pelo nosso egoísmo, meu Pai, pelas nossas falhas, pela nossa negligência, Senhor. Falha, Senhor, na nossa casa, quando a gente visualiza, Senhor, quando falta misericórdia, falta amor, Senhor. Somos muito rápidos, Senhor, em sorrir quando estamos fora de casa, no nosso trabalho, nós não temos misericórdia para aquele Senhor. O Senhor nos deu para cuidar, Pai. Senhor, nós somos muito, Senhor, caridosos na internet, redes sociais, meu Pai. Mas quando a gente precisa, Senhor, nos dedicar, Senhor, assim como faz o mundo de Deus, Senhor, apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, Senhor, assim como a gente age, Senhor, servimos aos outros, Senhor, a gente não faz, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa nós somos pecadores, Senhor. Nós reconhecemos isso, Senhor, estamos aqui, Senhor, implorando, Senhor, para ti, Senhor, que através do Espírito Santo, Senhor, nos dê essa certeza, Senhor. O Senhor nos conduza, Senhor, para as suas obras, meu Pai, que nós possamos, Senhor, nos dedicarmos aos outros, Senhor, se importar, Senhor, com a vida do outro, Senhor, que nós possamos ficar dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos, Senhor, para ficar como eles estão, se precisam de alguma coisa, meu Pai, que nós possamos servir essa igreja, Pai. Seremos igreja, Senhor, que tenho certeza, Senhor, que é uma igreja tua, Pai, do teu povo, Senhor, igreja piedosa, Pai, é aparente isso, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai continuar conduzindo essa igreja, Senhor, para a honra do teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos perdoa mais uma vez, Senhor, que nós também não nos posicionando no nosso trabalho, Pai. Nos perdoa, Senhor, que às vezes piadinhas, nos momentos que a gente tem que se posicionar, a gente simplesmente, Senhor, fica no anonimato, meu Pai. É o momento da gente ser luz e sal, Senhor, evangelizar, Senhor, trazer pessoas aqui que ouvem a tua palavra, Senhor. Às vezes nós nos esquecemos, meu Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa que nós nos esquecemos de não é presente, Senhor, nos dá, Pai. Nós somos mortos, meu Pai, nós temos vida eterna, Pai. A gente às vezes esquece disso e não tem passado por outro, meu Pai. As pessoas que estão mortas, essas vidas de pecados, que estão ouvindo a tua palavra, Pai. Estamos sobre essas pessoas evangélicas, Pai, para que elas tenham vida também, Senhor, e paz.
Jesus Cristo, meu Pai, nos conduza, Pai. É o nosso pedido, te agradecemos na certeza, meu Pai, que nós podemos confiar em Ti, Pai. Amém. Senhor Jesus, reconhecemos, Senhor, a tua misericórdia, a tua vontade em nossas vidas, pelo tanto que o Senhor já tem feito por nós, Senhor, pela nossa igreja, Pai. Te clamamos nessa manhã, Senhor, que o Senhor não desista de nós. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, Senhor, o Senhor tem sido bondade e misericórdia em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te suplicamos pela liderança da igreja, principalmente, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, Senhor, e assim pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, é que nós te clamamos. Amém. 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 Terei misericórdia, quem não quiser ter misericórdia. Terei compaixão, quem não quiser ter compaixão. Então, isso não depende do desejo dos outros, mas sim da misericórdia de Deus. Amém. Por isso eu te peço a Deus Pai, coloque em nós um temor santo, coloque em nós uma fé inabalável, mentira, Deus, que é o amado Filho de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.
como mulheres também, Senhor, podemos, Senhor, ali em cada lar, Senhor, sermos verdadeiros ajudas idôneas, ajudando, Senhor, e orientando naquilo que o Senhor nos propôs, naquilo que o Senhor nos levantou, Senhor, colocando-nos, Senhor, ali do lado dos nossos esposos, do lado dos nossos líderes, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, porque sentindo a somos, sentindo a podemos, nós somos fracos, miseráveis, falhos e iniquidades. Mas graças te dou por este momento, te louvo, porque o Senhor tem sido, Senhor, sustentador da sua igreja. Obrigado por tão grande graça, por tão grande amor, por tão grande misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Amém. O Senhor não nos prometeu vida fácil, Senhor, neste mundo. O Senhor não nos prometeu prosperidade. O Senhor não nos prometeu cura. Se bem que o Senhor pode nos dar isso. Mas o Senhor nos prometeu perdão de pecados e vida eterna, Senhor, ao teu lado, por toda a eternidade. Por isso pedimos, meu Pai, diante de todos os ensinamentos que o mundo tem colocado e tem muitas vezes, Senhor, adentrado a tua igreja, como a descriminalização do aborto, a liberação das drogas, Senhor, a ideologia de gênero, o feminismo. Muitas igrejas, Senhor, lamentavelmente, têm se declinado e deixado as portas abertas para que esses assuntos, esses ensinamentos adentrem na sua igreja. Mas nós, Senhor, nós somos edificados na tua rocha, que é a tua palavra. Dê assim, meu Pai, sabedoria, inteligência, discernimento aos nossos líderes, Senhor, para que eles possam assim ensinar o teu povo a verdadeira, santa e inabalável palavra, Senhor, inerrante palavra, Senhor, para que nós sejamos assim levados por vento de doutrina, Senhor, para que sejamos verdadeiramente edificados na tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ajude os nossos presbíteros, ajude, Senhor, os nossos diáconos, para que eles possam se debruçar, Senhor, na palavra, ter ânimo, ter, Senhor, disposição, para que eles possam, assim, meu Pai, dar aquilo que a tua igreja precisa, o pão verdadeiro que desce do céu, que é revelado, Senhor, nas tuas palavras. Dê a nós, pais, também discernimento para podermos, assim, ensinar também os nossos filhos a andar nos seus caminhos. As mães também, Senhor, que são também, que ensinam também, meu Pai, nas casas, enquanto os pais estão fora, Senhor, em nome de Jesus, prepara os nossos adolescentes, prepara eles, Senhor, para que eles sejam baseados na tua palavra, que não sejam descaminhados quando adentrarem as universidades, Senhor, mas que sejam fortalecidos no teu ensinamento, Senhor. E a todos nós, pedimos que assim, a tua palavra, Senhor, seja assim revelada e iluminada na nossa mente, que sejamos fortalecidos no poder do teu Evangelho, Senhor. Muda as nossas vidas, muda o nosso coração, Senhor, para que sejamos semelhantes a ti neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja. Ó Senhor, tudo foi barato, foi muito caro, custou o seu sangue. Senhor, que essa memória possa estar sempre em nossos corações, Pai, para que gere temor, Senhor. Senhor, mesmo a gente sabendo que foi rompido cada músculo, cada nervo, custou uma vida. Muitas vezes a gente não leva em consideração isso. Fazemos a vontade da nossa carne, Deus. Mas nós cremos no teu poder, Pai. Nós cremos que aquele que começou a tua obra vai completar, Senhor. Assim. Ó Pai, gere temor em nossos corações. Por favor, Senhor, que seja em atos, que seja em vida, Senhor. Possamos honrar o Senhor, Pai. Perdoe os nossos pecados, por favor, Senhor. E limpe os nossos corações, porque nós queremos ver o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, apesar de a tua escritura nos diz que devemos orar sem cessar, nós não damos orando para longe disso. Muitas vezes usamos a oração como um cartão de mercado.
estamos só naquele momento, isso nos leva assim para passar momentos difíceis, para poder ainda fazer a oração. Ajuda o nosso coração, perdoa o Senhor por não se apropriar da oração como devemos. Por favor, faça isso para a amada igreja. Todos nós possamos, Senhor, desenvolver isso a cada um individualmente, depois dos lares e até chegar no seu dia. Porque sabemos que estar assim, dessa maneira que nós não estamos praticando individualmente. Nos ajude, Senhor, essa comunidade, trazer arrependimento nos nossos corações, possamos mudar a nossa vida, Senhor, deixar nosso egoísmo para trás e depender de Ti, Senhor, começar a minha vida, Senhor, me ajuda, preciso. Também oramos, Senhor, pela liderança, para esses líderes que tem buscado de Ti, para nos ensinar, para nos guiar, fortaleça eles, a família deles também, assim também os nossos diáconos, Senhor, fortaleça cada um deles, Senhor, os afazeres deles, e eles possam fazer isso para glorificar o nome do Senhor. E que nós, como igreja, possamos também ser o suporte desse rebanho, ajudar uns aos outros, Senhor, poder ter um coração disposto a tomar a igreja. Nos ajude, Senhor, que nossos líderes não venham fazer o serviço dele gemendo, mas possamos ter um coração ensinado. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Senhor, todos os nossos lares, nossas falas, obrigações, os lábios para louvor, para voz, para glorificar, Senhor. Você sei, Senhor, se meu coração está endurecido, Deus, eu não vou ter gratidão. Traga, Senhor, arrependimento, coração endurecido, questionador, autossuficiente, Senhor. Transforma, Senhor, para a tua glória, juntamente com nossos irmãos. Ó Deus, que tenhamos gratidão. Gratidão por tu és. Ó Deus, pelo que faz em nossas vidas, que o Senhor já fez. Ó Deus, tirando corações dos nossos lábios. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pelos teus grandes feitos em nossas vidas. Por agradecemos, Senhor, que vale tanto. Por agradecemos, Senhor, nós glorificamos o teu nome. Traga, Senhor, para a santidade. E as poucas coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. Perdoe, Senhor. Tu és um Deus soberano. Tu és soberano, Senhor. Tu és Pai, amoroso. O Senhor sabe o que nós precisamos. Por isso quero te agradecer, Senhor. Nesses meus olhos difíceis. Gratidão, Senhor. Gratidão do coração. Essa é a igreja, Pai. Posso também olhar para Ti.
uma vida piedosa diante de ti, que é Deus. Fortalece no Senhor, para que eu possa auxiliar meu esposo com tudo. Amém. Sigamos ao testemunho de Cristo. Em nome de Jesus, te peço, Senhor. Dá-me arrependimento e novidade de vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Que dentre essas orações, como incenso de cheiro suave a Deus, subam todas as orações feitas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.